A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Espiritismo na Arte. Apresentação: Tereza Cristina e Leila Brandão. Olá, amigos queridos da Rádio e TV Brasil Espírita de Alagoas. É uma alegria muito grande nós seguirmos com esse programa já na 4ª temporada. É bom lembrar para os amigos que às vezes estão nos vendo pela primeira vez, né, Tetê? A gente lembrar que nós já temos uma jornada com Leon Denis. Começamos no ano 2020, agora eu vou falar certinho, na semana passada nós falamos 2000, no ano 2020, fizemos a primeira temporada, 21 a segunda, 22 a terceira, que falamos sobre todas as regiões brasileiras da arte no Brasil, e a 4ª temporada agora estamos estudando Emmanuel no livro Roteiro, esta arte transcendental de viver. Porque Denis enfatizava muito, como disse Renoir, que a arte, a verdadeira arte, é aquela que nos envolve e nos leva para longe. E quem nos envolve e nos leva para onde, se não Jesus, que nos envolve com as suas vibrações amorosas, quando nós o buscamos. E hoje nós vamos ver o quê, Tetê? Vamos lá. Vamos cumprimentar primeiro, né? Deixa você cumprimentar, Marquinhos cumprimentar, depois a gente conversa. O pessoal da rádio gosta muito, né, Marquinhos, que a gente chegue e fale assim: queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita de Alagoas, cá estamos. Eu, Leilinha e Marquinhos em mais um programa do livro Roteiro de Emmanuel. E olha só, Marquinhos, a gente está nas principais plataformas digitais, só para você saber, Marquinhos, é a nossa nova aquisição para que o nosso programa chegue aos ouvidos de cada um de vocês com aquela luz de Jesus, que ele tem uma palavra maravilhosa. Então, nós estamos, olha só, Spotify, Deezer, Amazon Music, bota aí, Neuzinha, bota embaixo aí correndo para todo mundo ver aonde pode ouvir ou nos assistir, que nós estamos também pelo YouTube, tá? Mas o forte é rádio, então vamos indicar o programa Espiritismo na Arte para aqueles que queiram levar, através de suas habilidades, o amor de Jesus. Vai lá, Marquinhos. É isso aí, meus irmãos, muita bate-papo aqui, é um prazer para a gente estar aqui com vocês, falando sobre Jesus, desse livro de Emmanuel, que, como eu sempre falo, é um dos mais iluminados e simples aí na palavra, que trazem a palavra de Jesus. Mais essa semana poder estar junto com vocês, vai ser bom o nosso bate-papo aqui. Não deixe de assistir a gente. Isso mesmo. E Evangelho e simpatia. Olha só, gente, o texto que Emmanuel traz. Marquinhos tem muita razão quando diz que Emmanuel, ele não fala palavra em vão. Toda palavra dele tem um significado profundo. Então, ele diz aqui: do apostolado de Jesus, destaca-se a simpatia por alicerce da felicidade humana. Então, a simpatia, como diz os espíritos, é esse sentimento que faz com que a gente olhe o outro como gostaríamos que olhassem para nós. A simpatia, como diz o poeta, é quase amor, né? A simpatia é aquele sentimento forte que, quando a gente reencontra espíritos de outras eras, a gente tem uma alegria tão profunda. Aliás, me acontece isso. Quando eu encontro uma pessoa que foi meu amigo, meu irmão, meu companheiro no passado, o coração quase explode de felicidade, porque a gente fica com a certeza da continuidade da vida e, ao mesmo tempo, a gente se sente amparado. Fala aí, Tetê, um pouco desse reencontro, quando você encontra uma alma simpática, né? São almas afins, diria eu, Leilinha. Eu com minhas definições, que a Leilinha morre de rir. Não, eu adoro. Almas afins não são almas gêmeas. Eu acho que afins
é a finitude, é a fluidez que você tem com determinados espíritos que chegam até você para te ajudarem na tua caminhada, que a tua caminhada, ela já está precisando o quê? De mais luz, de mais energia, de mais alegria, para que você consiga fazer do teu trabalho algo que transborde. Imagina, se a gente ainda não está agindo como Jesus, imagina quando nós agirmos como Jesus, em Leilinha e Marquinhos. Porque agora esse trio aqui é pura luz. É um trio que estuda, que batalha, que cai, que levanta, mas a gente junta força justamente para poder levar a quem quer nos ouvir e tirar algum proveito do que aqui nós vamos conversar, trocar ideias, porque, meus irmãos, não há dogmatismo no que cada um de nós possa vir a falar. A gente estuda, a gente tem a nossa conclusão e a gente passa para vocês da melhor maneira que a nossa alma possa captar para que vocês possam absorver isso de uma forma positiva. E não é sonífero não, né, Leilinha? Que o nosso programa vai às 22 horas. Não é sonífero. Mas é para dormir bem. Eu digo assim, a mensagem cristã, a mensagem de Jesus, muitas vezes a gente fica sonolento quando está ouvindo a mensagem, mas é porque ela desestressa a gente, né? Então, quando nós veiculamos o nosso programa, todas as terças-feiras, às 22 horas, é para que vocês, amigos ouvintes, tenham condições de estudar conosco os ensinamentos de Jesus e ter uma noite linda, tranquila, de sono e sonho. Fala aí, Marquinhos. Verdade, né? A gente prepara, né, a nossa alma para o descanso, né? Nosso corpo fica, mas a alma se desprende para poder voar livre e acompanhada aí de bons espíritos. Então, nada melhor que uma boa palavra, que uma boa instrução. E como vocês falaram, né? A gente está falando de coisas assim, simpáticas, né? Coisas simpáticas e empáticas. E que coisa mais empática que o amor, que na verdade é aquilo que Deus, né, que Jesus veio pregar para a gente aqui, um amor pelo próximo, o olhar de caridade pelo próximo. Então, assim, não tem nada mais empático, nada mais seja integrativo, que seja caridoso do que a gente amar o próximo, né? Então, e Jesus era amor puro, né? A expressão pura do amor. Então, tudo que Emmanuel coloca nessa passagem é a excelência do amor de Jesus, da pureza do amor de Jesus, da humildade de Jesus, de maneira igualitária, mesmo nas adversidades, mostrando amor para todos nós, né? Então, essa empatia simpática que faz a gente colocar esse amor para fora, e no final da noite, melhor ainda, né? Que a gente vai dormir com amor, com um coração repleto de amor, não tem como a gente não acordar bem no outro dia. É verdade. Então, meus irmãos, Emmanuel, ele coloca nesse texto, Evangelho e Simpatia, é no sentido da gente procurar olhar o outro com simpatia mesmo. Muitas vezes esses reencontros podem ser traumáticos, porque assim como nós reencontramos almas que nos foram afins, como diz a TT, muito bem colocados, os espíritos que nós chamamos de almas gêmeas são espíritos afins, porque a alma gêmea não é a mesma metade eterna, né? Não é, cada ser humano é único, é integral. Não existe como você sair buscando a sua metade. Mas nós reencontramos almas que no passado tiveram um significado muito grande na nossa vida, que a gente construiu um afeto. E quando nós reencontramos essa alma, a simpatia é evidente, porque é uma energia, é um encontro de almas, e não um encontro de corpos, mas é um encontro de alma. Quando você encontra uma alma afim, você se sente muito protegida, você se sente acompanhada ou acompanhado, porque você sente que não está mais sozinho. Essa é a beleza que Jesus quis nos colocar nesse texto de Emmanuel. Ele diz assim, tem uns trechinhos que a gente coloca aqui, que ele diz assim, não indica a pobre mulher apedrejada, ele lembra na praça pública,
Jesus adverte bondoso: vai e não peques mais. Ele não indica o inferno às vítimas da sombra, reergue-as compassivo e atende-lhes e acende-lhes nova luz. Então, o projeto que Emmanuel fala aqui, que Jesus deseja que nós trabalhemos, é transformar essas algemas, essas tristezas, esses desencontros, todos em almas gêmeas. Porque, na verdade, quando Cristo disse assim: se uma só ovelha do meu rebanho se perder, eu paro todo o rebanho e vou atrás da ovelha desgarrada. Então, Jesus, ele veio trazer esse projeto para a nossa vida, da transformação da nossa alma, que a gente consiga gostar de todo mundo. Porque, às vezes, você reencontra pessoas que te fazem muito bem, e, ao mesmo tempo, você reencontra pessoas que você não gostaria de reencontrar. E muitas vezes esses reencontros são dentro da família. Dentro da família, como disse o Zé Grosso uma vez para nós na reunião mediúnica, é dentro da família que nós vamos reencontrar os mais difíceis inimigos. Olha que coisa, a gente pede para reencarnar em família, para trabalhar o afeto, porque, como são espíritos consanguíneos, você se sente na obrigação de amá-los. E nem sempre isso acontece. Fala um pouquinho, Marquinhos, dessa mágica que a gente precisa reencarnar em família. Essa é a nossa escolha, né? A gente, quando entende que existem desafetos ou existiram problemas que a gente precisa sanear para garantir a nossa evolução, escolhemos vir para a Terra reencarnados, né, dentro do nosso âmbito familiar, com as pessoas que a gente precisa resolver nossos maiores problemas, né? E aí que vem, né, não só diretamente, mas próximos, pode ser também familiares próximos, que a gente precisa exercer essa capacidade de entender que a gente precisa ser simpático. E simpático não só no sentido de solucionar aquele problema, mas o simpático de se colocar no lugar do próximo, de estimular o próximo a melhorar, que essa é uma melhora conjunta, né? A gente não consegue evoluir se a gente não interagir. E essa interação, ela depende de entendimento, depende de consentimento, depende de perdão, depende de várias coisas. Então, a gente precisa entender o contexto que a gente está passando e permitir que a outra pessoa invada nosso espaço positivamente para que as soluções sejam dadas, né? Jesus, nessa passagem, por várias vezes, ele falava: eu curei, mas o que eu te peço é para você não pecar mais. Então, esse pedido de Jesus para não pecar, normalmente os pecados estão dentro de casa, da maneira que a gente trata nosso familiar, das condutas que a gente faz, ou no egoísmo, ou enfim, no excesso de veemência nas falas. Então, tem todo um cuidado, né, que Jesus coloca nessas pequenas lições que ele dá para a gente, mas esse maior cuidado está realmente onde está mais próximo, né, onde os desafios são maiores, porque a convivência é maior, o estímulo é maior. Então, a gente tem que ser bastante atento, né, para que, quando aparecer essas oportunidades, eu vejo isso como oportunidades, não como problemas, a gente possa estar alerta para que busque uma solução para a evolução conjunta, né, que a gente possa acelerar essa solução e gastar menos a nossa energia para que o nosso futuro de evolução espiritual seja mais pleno, mais rápido, mais sincero, vamos dizer assim, do jeito que Jesus colocou. Jesus é tão bom, né, que olha como ele tinha a caridade tão próxima de você, da gente, né, no meio da multidão. Olha como era a empatia de Jesus. Ele sentiu uma virtude saindo dele e ficou procurando, né? Então, olha como o alinhamento, como a simpatia é importante, né? Como a energia, a vibração, ela estando próxima, a gente consegue, num toque, às vezes, resolver uma grande coisa ou trocar uma energia, trocar uma virtude, né? Quem é que doa uma virtude para o outro apenas num toque? Essa capacidade que a gente tem que desenvolver, né? Como é que a gente perdoa de maneira simples ou entende que é um problema que está sendo resolvido de maneira simples, que essa é o maior exemplo que Jesus dá para a gente nessa passagem, eu acho. Quer falar isso um que pouquinho? eu quero, e nada é por acaso. Eu não ensaiei com o Marquinho nem com Leila. O negócio aqui
É na Vero, como diz as crianças, acontece. Tem um livro do José Carlos de Luca que chama Alguém Me Tocou, porque eu senti que de mim saiu poder. Olha que coisa mais linda. E isso que o Marquinho falou, Jesus, ele sentiu que aquele toque veio com extremo amor. E tocou o amor dele, e ali teve o quê? Uma troca energética. Então, alguém tocou Jesus. Imagina a sensação de você poder, só na veste dele, transmitir todo o amor que você tinha por aquele ser que estava ali à sua frente, e não precisar nem que ele olhasse para você, bastava tocar. E que coisa bonita! Por que que a gente está em família com as principais provas reencarnatórias, vamos dizer assim, porque a gente sente isso que o Marcos acabou de falar. Às vezes, um irmão, um filho que você abraça quando ele nasce, você não está abraçando um corpinho, você está abraçando um espírito, que pode sim ter sido um grande inimigo seu. E aí, se a gente tivesse essa consciência desde o início, que aquele espírito chegou até nós através do que nós combinamos na erraticidade, tantos caminhos seriam abrandados, meus irmãos. Isso na visão espírita, ok? Tem as outras religiões, cada uma a gente vai respeitar as suas crenças e as suas orações a Deus, que o nosso Deus é único, e isso a gente tem que ter, né, uma concordância um certo dia de nossas vidas aqui na Terra. Mas que Jesus toque, né? Aliás, que você toque em Jesus e que ele sinta o teu toque. Não é que Jesus toque em você, nós é que precisamos tocá-lo, entenderam? Jesus não vai vir atrás de ninguém, não vem. Nós é que temos que, todos os dias, ao abrir os olhos aqui na Terra, lembrarmos do para que aqui nos encontramos. Para que Jesus abrange, né, as minhas batalhas, mas que eu seja corajosa ou corajoso para estar no campo de batalha, porque todo dia, meus irmãos, estamos aqui para vencer provas, como a gente já falou, lá na Terra como nosso grande educandário, no nosso corpo como um grande instrumento de doutrina, né? Esse corpo aqui, ele é caderno de atividades. A gente é que não percebe, mas Esse né? caderno de atividade foi ótimo. Tá vendo? Então, meus irmãos, é muito interessante a gente consolidar na nossa vida o que realmente a gente está fazendo aqui. É importante consolidar que nós estamos em trânsito, que a gente vive como se não fosse morrer nunca. É até bom isso, a gente não pensar na morte, porque para nós a morte não existe. Mas vai chegar um momento que nós vamos ter que deixar a Terra. E muitas vezes, assim, de forma com dor, porque existem as doenças, existem os desencontros. Então, é muito bom que a gente pense um pouco na transitoriedade de tudo. E quando Jesus, quando Emmanuel fala evangelho e simpatia, é para a gente pensar que nós estamos aqui, o motivo maior de nós estarmos aqui é construir essa simpatia na nossa alma com todas as pessoas. Como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, se eu não me engano, é o capítulo 11, o item 8 de Lázaro, que ele fala assim: quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os mártires, ébrios de esperanças, desceram aos circos. Então, quando a gente entende o porquê que vale a pena amar, mesmo sabendo que a gente vai ser apedrejado, vai ser ignorado, porque Joana de Ângeles também coloca que os cristãos de antigamente eram devorados pelas feras, mas as feras da modernidade são tão cruéis quanto, embora a gente não sinta
que está sendo perseguido, injuriado, mas existem muitas maneiras de se destruir uma pessoa através dessas fake news, através da má vontade, através das mentiras, dos desencontros, dos desafetos. Fala aí um pouquinho, doutor Marcos. É verdade. E olha como nesse texto também fica claro que é tão atual, né? Quando a gente olha do ponto de vista do amor que Jesus colocou, mesmo nos piores momentos dele, durante o martírio, ele teve tempo para poder perdoar 2 ladrões que estavam ao lado dele. Teve tempo para poder fazer uma oração quase no desfalecimento ali, pedindo para Deus perdoar as pessoas porque elas não sabiam o que estavam fazendo. Olha como o amor dele é puro, como o amor dele é transcendental, era maior do que qualquer coisa, ao ponto de estar abnegando de qualquer ódio, de qualquer sentimento ruim, de qualquer outra coisa, pedindo por amor à humanidade, mesmo passando por um martírio assim absurdo, que se repetiu por outras pessoas, não com essa intensidade, mas que Jesus teve ali esse momento de pedir pelo próximo. Então, essa simpatia que eu acho que Emmanuel coloca, desse exemplo de Jesus pedindo, olha, eu curo, mas eu preciso que vocês tenham, gerenciem os seus pecados. Você que estava sendo apedrejada, eu te livro desse apedrejamento, mas não peque mais. É isso que Jesus espera da gente, né? A gente, no momento ali de raiva, cometeu bastante coisa, mas mesmo assim, Jesus ainda perdoou a todos nós. Então, por que a gente não pode, dessa mesma forma, perdoar o próximo, né? Por coisas, às vezes, que são banais, né? São coisas deste mundo, são coisas materiais, como você mesmo falou. Uma hora, esse tempo vai acabar. A gente vai passar para um outro plano. E o importante é quais são as marcas que nós vamos levar na nossa alma das experiências que a gente passou aqui. A gente vai estar com uma alma melhor? Ou a gente vai ter que voltar para fazer tudo de novo? Tem tempo para fazer isso? Então, não é melhor ser simpático para o próximo? É mesmo, Tetê, responde aí. E eu vou fazer uma outra pergunta aqui. Porque algumas pessoas, né? Aliás, não. Por que entramos em desacordo com o que o Evangelho de Jesus nos fala? Se nós temos conhecimento, né, de todas essas passagens de Jesus, mesmo aqueles que não têm um total conhecimento sobre o que contém a Bíblia, mas sempre você já ouviu falar, né, dos passos de Jesus na Terra, a não ser aquelas populações, aquelas comunidades, como a gente já viu, que ainda vivem tal qual animais, né, em certas regiões do planeta, porque aqui nós já conversamos também que no nosso planeta existem os diferentes níveis também de moradia, de desenvolvimento espiritual. Agora, por que as pessoas têm conhecimento do que contém no Evangelho de Jesus e a gente também continua a se negar a caminhar junto a Jesus? Essa negação deve estar ligada, no meu ponto de vista, diga-se de passagem, à negação da morte. Porque quando você assumir realmente a transitoriedade, a impermanência da vida na carne, você vai ter que assumir um compromisso maior. E muitas das vezes esse compromisso maior, as pessoas vêm adiando justamente porque quando você adia um confronto com a tua finitude, você se desliga da morte. É claro, né? Não entendi, Esse desligamento, essa negação de algo maior que está por vir, porque quando a gente desencarnar, algo maior estará por vir. É justamente o que Leila vem falando, Marquinhos e tantos outros amigos vêm falando em tantas palestras, tantos cursos que a gente faz ao longo das nossas vidas. Porque você assumir um compromisso, meus irmãos, é você assumir a disciplina moral na tua vida. E isso tem um peso. Tudo tem um peso e uma medida. Eu entendi a pergunta. Você está querendo perguntar por que a gente, conhecendo o Evangelho de Jesus, nós ainda continuamos os mesmos, fazemos pouco esforço
nessa reforma íntima, né, que Kardec fala, conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em domar, ele usa o termo domar, as suas imperfeições. Por que a gente, vou colocar a pergunta para o doutor Marcos, por que a gente, então, não consegue se modificar, não consegue ser melhor? Ou a gente consegue? Fala aí, Marquinhos. Deveria conseguir, né, Leila? Mas, assim, a gente está neste mundo para ser estimulado a vencer esse tipo de problema, né? Ou, como eu disse na outra aula, são as oportunidades que a gente tem de garantir que a gente vai evoluir espiritualmente. As situações vão estar presentes o tempo todo, e é um pouco o que a Teresa falou, a gente pode escolher esquecer que a gente vai morrer em algum momento e viver uma vida louca, né? Achar que vamos empurrar para outra encarnação, né? Escutei isso numa palestra outro dia, já que eu tenho outra, vou deixar para outra encarnação. Mas isso é exercer realmente aquilo do nosso conhecimento como ser humano, que é crente a Jesus, que é crente a Deus. Não, a gente está aqui para evoluir, a gente está aqui para aprender. Mas ainda os prazeres da carne ainda falam muito forte. Os estímulos do dia a dia ainda estão muito fortes nas situações que a gente vivencia. E às vezes a pessoa que não aprofunda o estudo, que não está muito vinculado, como eu disse, esquece de agradecer a Deus nos momentos que estão bons, lembra só de Deus nos momentos que estão ruins, acaba sendo um alvo fácil dessas situações do dia a dia. E aí não exerce aquilo que ele conhece, não exerce o conhecimento, porque primeiro o conhecimento é superficial, segundo porque está cômodo, né? Porque está empurrando aí para o segundo tempo, vamos dizer assim, cumprir as missões aí, vamos fazer aquele aluno que estuda no dia antes da prova, né? Em vez de vir estudando um pouquinho, quer aprender tudo nas 12 horas antes da prova. Não dá para ter o mesmo desempenho. Ou pode até ter que ser um desempenho razoável, mas a lição não vai estar aprendida por completo, porque aquilo não foi solidificado. Acho que o maior exemplo é esse mesmo. Se a gente exerce diariamente aquilo que a gente acredita, se a gente faz com amor as nossas atitudes, se a gente estuda a palavra, entende profundamente o que tem que fazer, e a gente aplica isso de uma maneira adequada, a gente está construindo esse caminho para poder fazer aquilo que a gente aprendeu. Mas se a gente decide só usar isso como um paraquedas que de vez em quando abre, pode ser que o paraquedas não abra na hora que a gente precisar. E aí vai ficar difícil. Então, tem que estudar e tem que exercer aquilo que a gente sabe todo dia. É verdade, meus irmãos. Olha só, me fez lembrar na vida do doutor não, ele era professor Eurípides Barçanufo. Ele conta que em um dos seus desdobramentos ele encontrou Jesus. Olha que coisa linda. Eu, assim, fico pensando quando é que nós vamos poder encontrar Jesus, assim como cita Eurípides Barçanufo, né? Então, ele disse que encontrou Jesus e quando ele viu, Jesus estava chorando, estava caindo lágrimas nos olhos de Jesus, do nosso mestre. Aí ele disse assim, Senhor, mas por que choras? Eu vou aumentar minha capacidade de trabalho, então. Eu já vi, eu acho que eu ando trabalhando pouco, eu não estou atendendo, eu estou vendo que o senhor está chorando. Aí Jesus disse assim para ele, Eurípides, presta atenção, eu não choro por aqueles que fazem o que você faz, que me conhecem e se transformam. Eu choro por aqueles que me conhecem e ainda assim permanecem os mesmos. Então, assim, essa lição de Eurípides é muito bonitinha, porque a gente, no final do dia, como disse Santo Agostinho, a gente vai avaliar o dia e fica se perguntando, meu Deus, será que eu fiz tudo o que eu devia fazer? Eu fiz tudo certo? Aqui na minha convivência, inclusive uma vez Grosso também me falou isso, ele falou assim para mim, nós estávamos na reunião mediúnica, ele falou assim, olha, Leila, presta atenção, quando alguém estiver te ofendendo, estiver falando palavras duras para você, não ouça, você tem que ouvir o coração dessa pessoa, o coração dessa pessoa está gritando, me ame pelo amor de Deus, porque ninguém que está bem vai querer ofender ninguém, né? Uma pessoa está te ofendendo é porque ela não está bem com ela mesma. E essa lição que Zé Grosso falou foi tão significativo, porque no seu dia a dia você encontra muito dessas incompreensões, né? E também muitas vezes você
não compreende o que está acontecendo naquela relação. Você fica triste, fica desanimado ou desanimada, mas a gente tem que estar sempre ligados, nós devemos estar sempre ligados no propósito da vida. O que realmente nós viemos fazer aqui? Porque é muito fácil a gente, como diz o Marquinhos, adiar para a próxima encarnação, né? Dizer assim, não, essa eu não dou conta. Essa eu não dou conta. Vai ficar para a próxima encarnação. E, às vezes, na próxima, a situação vem bem pior para resolver. Temos que resolver enquanto estamos com ela, né? Meus irmãos, o nosso tempo acabou. Vou me despedir para os meus amigos aqui se despedirem. Fiquem conosco, continue prestigiando essa rádio criada para iluminar consciências. E até nosso próximo encontro, se Deus quiser. Queridos, nós somos criaturas divinas, então vamos nos sentir honrados com essa nossa função, guiada por Deus. Fiquem com Deus. Meus irmãos, que Jesus esteja com vocês nessa próxima semana, acompanhe seus passos e acalme seus corações. Tchau, tchau, pessoal. Você acabou de escutar pela Rádio Brasil Espírita Espiritismo na Arte.